Nossa irmã falou de equipe, e nós só recordamos inicialmente que Jesus nos deu o exemplo de equipe quando ele reuniu aqueles 12 apóstolos, cada um do seu modo, cada um com o seu jeito de agir, uns mais dóceis, outros menos dóceis, mas todos eles fazendo parte da equipe que ia divulgar o reino dos céus na terra, dar continuidade ao trabalho do Mestre Jesus entre nós. E quando compreendem isso, eles começam a trabalhar melhor e fazer mais, cada um dos apóstolos. Mesmo Paulo, depois ele teve também aqueles que o assistiam também nas atividades. Foi o maior divulgador do Evangelho, principalmente porque foi entre os gentios também, mas ele também teve aqueles que o auxiliavam. Então, nós só podemos realizar as coisas, as atividades, pensando em equipe. É muito bom trabalhar em equipe. E quando a pessoa se conscientiza disso, aí a questão do orgulho e da vaidade vão ficando um pouco de lado, porque ela já entendeu que ela é uma peça, como disse a nossa irmã, tão importante quanto as demais, mas cada uma desempenhando ali o seu papel. Nós temos ouvido, todos nós, constantemente, creio que mais acentuadamente a partir do ano 2000, aquelas mensagens que Bezerra de Menezes traz no final dos encontros, congressos, por meio do médium Divaldo Franco, em que fala da transição do nosso planeta. Allan Kardec já havia falado em A Gênese, dessa mudança que ocorre nos mundos, e que o nosso mundo também vai se renovar, tanto pela mudança dos que estão aqui, como pela reencarnação daqueles que vêm com maior progresso já realizado. Então, a soma desses esforços vão mudar o nosso mundo. Então, Bezerra, constantemente, ele traz a informação da transição, da renovação, convoca sempre aqueles que estão ali a união em torno desse objetivo, a usar as mãos para trabalhar, a usar o nosso tempo em favor desse crescimento pessoal e também da coletividade. Então é importante refletir nisso. Mas quando nós ouvimos tantas vezes, acontece conosco, quando se ouve muitas vezes a mesma coisa, a gente vai deixando meio de lado, vai ficando meio comum, porque já ouviu. Outra mensagem sobre união, outra mensagem sobre transição, e a gente vai, quando ouve demais, a gente acaba deixando no comum, na nossa mente, nas nossas atitudes, e não se preocupa tanto. Mas as mensagens que Bezerra traz e outras entidades também, outros irmãos nossos, por meio de outros médiuns, falando dessa transição, devem ser refletidas por todos nós que trabalhamos no centro, porque nós fazemos parte desse movimento de renovação. As demais religiões também estão, cada uma, dando a sua contribuição, mas principalmente nós que temos essa consciência mais ampla a respeito de algumas realidades, como essa evolução dos mundos, evolução física, evolução espiritual dos mundos, é importante que nós reflitamos e não deixemos cair na rotina essas informações, que não se torne alguma coisa comum, mas não nos sensibilizam. Nós temos que ser sensibilizados. Allan Kardec falava que quando chega num certo grau de desenvolvimento, há aqueles que são como o músico. O músico, ele tem aquela sensibilidade, ele está no local e a orquestra está tocando, ele se sensibiliza. E aquele outro que não tem um conhecimento musical, não tem a sensibilidade, ele ouve apenas sons. Nós temos que ouvir música, nós que estamos na doutrina. Ouvir a música da doutrina, a música dessas mensagens, nos sensibilizarmos para realmente poder realizar, sermos úteis a essa obra que não é nossa, é de Jesus, mas que Ele permite que cada um de nós participe, ao mesmo tempo que participamos, crescemos.
espiritualmente. E Jesus, pensando em transição, Jesus havia nos ensinado há mais de 2000 anos, falando do semeador. Ele saiu a semear e lançou a semente. Parte da semente caiu ao longo do caminho, parte em terreno pedregoso, entre espinhos, em terra boa. E nós que estamos vinculados hoje à doutrina, temos que pensar que tipo de solo nós somos em relação a essas sementes lançadas por Jesus. Certamente nós não somos mais aquele ao longo do caminho, aquela margem do caminho, aquele terreno ao longo do caminho, porque nós não somos aqueles indiferentes. Nós já nos pensamos em torno destas realidades, nós já estamos frequentando a casa, já nos envolvemos em algumas atividades propostas, então já não somos mais aquele terreno à margem, já não somos mais estes. Aquele terreno pedregoso que Jesus fala, em que a semente caiu, logo cresceu, mas porque não tinha raiz profunda, acabou morrendo, acabou secando. Allan Kardec analisa, e também alguns irmãos nossos falam a respeito desta relação, e falam que são aquelas pessoas de entusiasmo fácil. Quando recebem as informações, logo se entusiasmam. Mas, quando passa o tempo diante das dificuldades, diante dos desafios que são propostos, porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina que ela propõe desafios para nós. Não é uma doutrina cômoda, em que simplesmente eu vou ler e está tudo resolvido, estamos todos salvos. Não, é uma doutrina que ela propõe reflexão. E acima de tudo, a mudança de cada um de nós. E para mudar, é preciso fazer esforço, é preciso empenho. Então, muitos, quando logo passado aquele momento do entusiasmo inicial, em que essa luz da doutrina até deslumbra, a pessoa vê tanta coisa, tanta informação, e a gente fica tão feliz de saber que a vida continua, e que além de a vida continuar, há uma comunicabilidade entre os dois mundos, e que não estamos sozinhos, que os nossos irmãos nos auxiliam, anjos da guarda, guias, amigos. A gente fica tão feliz com essas realidades. A lei de causa e efeito, a gente começa a entender o porquê das dificuldades, das coisas que acontecem no mundo, conosco e com os demais. Quando passa esse momento, às vezes já envolvidos na atividade, a nossa irmã falou, vem o desânimo. Então é importante refletir que nós estamos na Terra num processo de aprendizado, e todo aprendizado vai exigir de cada um de nós o esforço, o empenho. Allan Kardec usava sempre a questão do aluno da escola. Nós somos alunos, e o aluno que se empenha mais rapidamente conquista outros degraus de evolução. Aquele outro que fica ali, ou que simplesmente desiste no meio do caminho, ele perde a oportunidade. Todos nós que estamos aqui conhecemos muita gente nesses anos, alguns dos nossos irmãos tendo desistido no meio do caminho. Que bom que nós estamos aqui ainda, persistindo, lutando para alcançar a nossa evolução, o nosso crescimento. Entre espinhos são aqueles em que os cuidados da terra acabam sufocando a semente, sufocando a planta. Ela tenta crescer, mas os cuidados, ainda demasiadamente preocupados com as coisas terrenas. Jesus disse que devemos buscar o reino dos céus, antes o reino dos céus, e tudo mais vai ser acrescentado. Não é abandonar, aí nós temos que analisar, não é abandonar o que nós fazemos, não é o nosso trabalho, nós temos que trabalhar. Não é abandonar a família, não é abandonar atividades na sociedade, isso tudo faz parte da nossa vida, mas nós podemos desempenhar tudo isso na nossa vida e ainda assim ter também um papel na doutrina, assumir alguma coisa na doutrina.
muitas pessoas que aí, quando não conhecem ainda, não entendem bem a doutrina, pensam que se ela for se vincular à doutrina, ela vai ter que se afastar de tudo. Não, é se afastar somente dos maus hábitos, é corrigir os vícios, isso sim, mas não é se afastar da vida que está lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem, nós temos que viver como as pessoas da nossa época, do nosso tempo, mas sem que tenhamos atos dos quais possam se envergonhar aqueles que nos protegem, que nos guiam. É isso que nós temos que entender. A terra boa. Mas Jesus diz assim, cada semente que caiu na terra boa deu frutos a 30, a 60 e a 100. A 30, a 60 e a 100. Mas todas estavam dando frutos. Uma deu 30, uma deu 60 e outra deu 100. Mas todas elas estão dando frutos. Isso que é o mais importante, como disse na semana. O mais importante é isso. Não é ficar questionando se a capacidade do nosso irmão em determinado ramo ela ultrapassa a nossa ou não. É entender que nós podemos, se nós formos a terra boa, dar sementes a 30. E já está muito bom, porque estamos usando o nosso tempo. Às vezes o nosso tempo é limitado também. Um pode se dedicar um pouco mais do seu tempo, da sua rotina, do dia a dia, àquela atividade, outro pode dedicar menos. Não é importante ficar medindo tanto isso. É ver o que eu posso fazer e fazer da melhor forma possível. Há uma frase que diz assim, não há erro maior do que não fazer nada, porque se pode fazer pouco. Tem gente que quer fazer muito, e aí como acha que não tem a oportunidade ou a capacidade ainda, porque nós vamos nos capacitando, nós vamos aprendendo com os anos. É a vida vai nos ensinando. Nenhum de nós é igual a 5 anos atrás. Nós já mudamos de 5 anos para cá. Nós já aprendemos alguma coisa, já mudamos um ponto de vista, estamos estudando outras coisas. O erro é não fazer nada porque se pode fazer apenas pouco. Esse que é o erro. Não, usemos das nossas condições, das nossas capacidades e vamos aprendendo e vamos dando nossos frutos. Nós lembramos que um amigo nosso contou que eles visitavam uma pessoa para aplicar passe, porque a pessoa não podia ir até o centro. Então ele ia no volante, levava algumas pessoas com ele, algumas irmãs que iam com ele. Chegando lá no local, aplicava o passe e saía. Até que um dia, através de uma delas que tinha mediunidade de psicofonia, veio uma comunicação dizendo assim, você está com preguiça, meu irmão? Aí ele olhou, por quê? Então levante os braços e aplique o passe também, disse para ele. Porque ele ficava ali, ele achava que não tinha condições de aplicar o passe também. E já estava na doutrina há muito tempo, participava de todas as atividades e tudo mais. E ele ia com o conjunto e ficava ali no cantinho. Até que a gente disse, você está com preguiça? Não. Então estenda os braços e aplique o passe também. E aí ele começou a entender que ele podia e devia ajudar também. Não é um curso de passe hoje, como já foi dito pela nossa irmã, é um encontro daqueles que estão nas atividades do passe. Quase boa parte de nós que estamos em outras atividades na casa, estamos também aplicando passe. Seja de manhã, à tarde ou à noite. Então nós não vamos falar sobre técnicas de passe, não vamos falar a respeito de mecanismos do passe, vamos falar de algumas situações ou coisas que são cotidianas, informações do nosso cotidiano, nossa forma de agir na doutrina. Simplesmente para introduzir, aprendemos com Kardec que existe o magnetismo humano, que é aquele que vem do própria pessoa, do passista. Ele mesmo doa as energias. Allan Kardec chamou de magnetismo humano. Mesmo ele dizia que é o magnetismo animal, porque o nosso corpo é do reino animal, então magnetismo animal. Magnetismo espiritual e o misto. Os espíritos podem aplicar eles mesmos as energias, é lógico, nós sabemos disso. E fazem isso todos os dias. Eles aplicam quando desejam, eles aplicam. Mas no centro,
nós trabalhamos em conjunto. Então, o magnetismo é misto. É um pouco da nossa energia e a energia deles. Na realidade, a energia deles dá qualidades que os nossos fluidos não possuem. Maior penetração. Eles distribuem as energias. Eles sabem onde é preciso concentrar ou dispersar as energias. Eles sabem. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com eles no passe no centro. Então, é misto no nosso caso. Aqui, um exemplo. O passista está aplicando o passe e ali, com os seus guias, nos auxiliando, passando as suas energias através deles. No momento do passe, nós já sabemos, fazemos a nossa prece intimamente, temos que ter ali a nossa fé naquilo que estamos fazendo, porque se nem o passista acredita no que está fazendo, ele não acredita que está no local que tem espíritos ali, não acredita que a sua energia vai ajudar, não acredita nada, é complicado. Então ele tem que ter ali a confiança em si e na atividade que está fazendo. Usar a sua vontade, que é a vontade que movimenta essas energias. O desejo de auxiliar, seja quem for que sente ali. Qualquer pessoa que sentar ali, nós vamos aplicar o passe. Pode ocorrer de ser até uma pessoa que não se afiniza conosco, mas naquele momento nós somos apenas instrumentos da bondade divina e nós vamos aplicar o passe independente disso. Essa é uma consciência que o passista tem que ter. A técnica utilizada por nós no centro é a imposição de mãos. Se for ler livro do Jacó Melo, for ler outras que falam do passe, ali vão ter diversos tipos de passe. Passe longitudinal, passe transversal, alguns falam passe cruzado, mas é o transversal, e aí tem diversos tipos ali de passes. Mas nós adotamos a técnica mais simples. Por quê? Porque não há confusão. Não há como confundir a imposição de mãos no alto da cabeça, onde está o centro de força principal. Então, a imposição de mãos no alto da cabeça. Não há dúvida quanto a isso. As técnicas, como diz Divaldo, elas são até importantes, mas não são essenciais, ainda mais na atividade que nós fazemos e que não trabalhamos sozinhos. Nenhum de nós é o magnetizador que trabalha sozinho. O Jacó Melo, ele usa muito, na realidade, porque ele também trabalha muitas vezes como magnetizador ele mesmo. Então ele fala das técnicas, da importância. Lógico, elas têm importância, mas no nosso caso nós adotamos a mais simples possível para que não haja confusão e que todos atuem de forma igual. E assim, aqueles que vêm ao centro também não vão ver um aplicando de um jeito e outro aplicando de outro jeito e vão achar que um passe é mais forte que o outro passe. Então, em posição de mãos, no alto da cabeça. Como lembra o nosso irmão Gilberto, que coordena as atividades do passe junto com o Arlindo, às vezes é lógico, o médium, o passista, ele é um pouco mais baixinho, ele não vai alcançar o alto da cabeça. Então ele faz o que é possível, ele estende as mãos e aplica o passe. Mas, sendo possível, nós colocamos a mão sobre o alto da cabeça e aplicamos as energias nos nossos irmãos. Essa energia, como lembra André Luiz, ela passa inicialmente, ela rotaciona inicialmente no alto da nossa cabeça, onde está o centro de força, e aí depois ela desce através dos braços, das mãos. Daí a importância da mente nesse caso, porque ela fica impregnada dos conteúdos da pessoa, da mente daquela pessoa. Ter pensamentos sadios e tudo mais, e concentração, confiança, porque ela passa através de nós. Como diz Divaldo Franco, a música que verte do alto, ela é sempre cristalina, o seu som. Mas é preciso que a trombeta esteja afinada, diz o Divaldo Franco.
A trombeta tem que estar afinada. Nós temos que estar afinados para as atividades a que nos propomos, todos nós. As recomendações que nós sabemos. Assiduidade. É preciso ter assiduidade nessa atividade, até mesmo porque a equipe conta conosco. Se eu estou comprometido em aplicar passe de manhã às 9 e eu não venho, está faltando alguém da equipe. Fica difícil de improvisar naquele momento, conseguir ligar para alguém. Então tem que ter assiduidade. Ou então acaba sobrecarregando alguém que tem que aplicar mais pessoas, porque há um cansaço físico normal de você ficar de pé, principalmente na parte da manhã, em que você fica um tempo mais longo ali aplicando passes. Então é importante essa assiduidade. E o trabalhador só cresce nas atividades, se aperfeiçoa através dessa assiduidade. É como na sessão mediúnica. Na sessão mediúnica nós só nos aperfeiçoamos se nós temos aquela frequência às sessões, nas atividades, passando por diversos casos que acontecem na sessão, diversas situações, aí nós vamos raciocinando em torno, vamos praticando e vamos aperfeiçoando o nosso modo de agir. Assim também é no passe. E assim como também nas coisas da nossa vida, em tudo na nossa vida é assim. Somente na continuidade é que nós vamos crescendo. Pontualidade. Se o passe, se eu disse que ia estar ali às 9, então eu devo, a não ser, lógico, acontece, aí alguém vai dizer, mas o nosso trânsito, mas aí é outra coisa, que não seja por conta de alguma acomodação minha que ocorra o atraso. Pode ocorrer imprevistos, imprevisto já diz, é alguma coisa que não está prevista. Aí é outra situação. Mas da nossa parte nós vamos fazer o máximo empenho para estar ali no momento combinado, a pontualidade. A questão da saúde, a nossa irmã até falou, saúde. Quando vamos aplicar passe, nós devemos estar bem de saúde, saúde física, psíquica e emocional. Porque se eu não estou bem de saúde, eu estou gripado naquele dia. Aí eu vou lá com febre, suando, e vou aplicar passe, eu tenho que sentar e receber passe, porque eu estou com febre, estou com mal-estar. Nós temos que ter essa noção, todos nós, essa consciência de que nem sempre estamos bem. Cada um vai se avaliar, não é como algumas pessoas pensam, não, mas aí não é qualquer coisa que vai afastar o passista do passe, não é isso? Mas às vezes nós não estamos bem. Está convalescendo de uma enfermidade. Esteve acamado até ontem. Mas hoje é o dia do passe. Mas não está em condições, avisa o coordenador do passe que não vai poder. Aí ele se programa. Então tem que estar bem de saúde. Não vai dar passe com tosse. Não vai dar passe com tosse. Muitos amigos nossos, nós vemos, a pessoa está com tosse, ele vem, ele senta ali, ele não aplica o passe. Por quê? Porque ele sabe que está com tosse. Porque se ele for aplicar o passe e ele tossir sobre a pessoa, vejamos o constrangimento, sem contar que pode estar transmitindo também a sua enfermidade. Então vejamos, tem que ter essa consciência, não está bem, aí não aplica o passe. Não está bem psiquicamente também naquele dia, houve alguma coisa em que ele se estressou demasiadamente, ocorreu algum fato muito grande, mexeu emocionalmente com a pessoa e ele não está conseguindo concentrar-se. Então ele cede, como diz o Divaldo, cede lugar para outra pessoa aplicar o passe. E complementa o Divaldo Franco, nós não devemos ter a pretensão de salvar o mundo. A gente faz a nossa parte, dentro das nossas possibilidades de execução. Então é importantíssimo perceber essa questão da saúde. Como também de algumas condições, como se chegamos aqui ao centro e não estamos em condições porque estamos num país que é quente, como diz o Divaldo, e suamos,
estamos suados e aí vai aplicar passe, se está demasiadamente a questão, cada um sabe se avaliar. Aí não vai, pode ceder também para outra pessoa. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. A alimentação, cuidar da alimentação, principalmente antes do passe, não vai comer um monte de coisas ali. Fazer uma alimentação reforçada antes do passe. Não, porque eu vou aplicar passe, eu vou fazer a alimentação bem reforçada para eu gastar fluido. Aí come bastante. Aí chega lá, passando mal, necessitando de um sal de frutas, alguma coisa, vai aplicar o passe. Aí não vai. Os espíritos dizem, a nossa energia ela fica, como que se diz, influenciada por aquilo que nós comemos também, a quantidade, se o organismo não funciona bem, dependendo do que nós comemos também, então tem que analisar tudo isso. Então, é a alimentação frugal antes do passe, coisinha leve, depois que sai do passe, aí a pessoa já está com fome novamente, aí vai ali, come, se alimenta, antes de ir para o trabalho. Evitar tocar no paciente, são recomendações. Estamos aplicando o passe aqui, evitar tocar no paciente. Ou nos nossos irmãos que vêm receber. Evitar tocar, não há necessidade de tocar, isso já está bastante discutido, não há necessidade, porque a energia ela sai das mãos e ela penetra no centro de força e vai ao sistema nervoso. Então não precisa de tocar. Mas evitar, ter esse cuidado de não. Às vezes a gente vai aplicar passe aqui no salão e as pessoas estão assim de uma forma que dificulta. A gente pede licença para passar. Às vezes não precisa, quando estamos aqui na ponta, não precisa nem passar, a gente pode aplicar aqui o passe. Então cada um vai vendo com bom senso a melhor forma de agir naquele momento, sem necessidade de tocar no paciente. Não há necessidade de passe mediunizado, porque algumas pessoas podem acreditar que o passe bom é só aquele que ele está ali com a psicofonia, com alguma coisa. Não há necessidade, porque para aquela atividade específica do passe que nós fazemos, os nossos irmãos derramam, como diz Allan Kardec, a energia, e ela vai através de nós. Se estamos bem, estamos em sintonia, o receptor está em sintonia também, a energia vai, não precisa de nada disso. Divaldo diz, há 2 desgastes até. Se a pessoa está mediunizada, ela tem um desgaste de estar mediunizado e um desgaste da energia que ela doa. Então não precisa. Que lógico, essa energia é compensada pelas energias espirituais, mas não há necessidade de mediunização, nem de sentir uma influência e começar a conversar ali com a pessoa que está... Conversar assim como se estivesse dando um conselho de um irmão espiritual, não precisa disso. Se houver necessidade de encaminhamento, encaminha ao atendimento fraterno. Ali eles vão conversar com a pessoa. Evitar objetos que causem ruídos. O objeto em si ele não influencia em nada na doação de energia. Nós sabemos disso, nós estudamos, nós sabemos disso. O objeto não influencia. Mas nós temos aqui alguma coisa que fica balançando e a gente está aplicando o passe, a concentração da pessoa. Mulher, não é para criticar, mas mulher que gosta de bastante pulseira, bastante coisas. Evitar essas coisas que fazem muito ruído, porque aí desconcentra ele mesmo, as pessoas, o que está aplicando o passe do lado. Você tem que ter esses cuidados. Há uma outra questão, nós não colocamos aqui, a roupa adequada, se vestir de forma adequada para aplicar o passe. Não vai vir a moça, é lógico, não vai vir de mini saia, é lógico que não vai. O bom senso, não vai vir de mini saia, não vai vir com grande decote, não vai fazer isso, porque não é. O homem também, se vai aplicar, vem de uma forma simples, mas adequada ao local em que vai aplicar o passe. Nós estamos aqui num local de vibrações, num trabalho com nossos irmãos elevados. A atividade que nós estamos desempenhando aqui é justamente com eles. Então não temos que dar margem a que ocorram outros pensamentos.
que mexa com outras emoções aqui. Não, só com as emoções mais elevadas. Então, o vestir-se adequadamente faz parte também dessa recomendação nossa, dessa disciplina nossa na aplicação dos passes, para que tudo corra da melhor forma possível. Então é fundamental reconhecer que precisamos, todos nós, de análise de como estamos agindo, como é que estamos fazendo as coisas aqui. Porque nós buscamos aqui o melhor desempenho, na verdade. Todos nós desejamos dar o melhor de nós nessas doações, nessas atividades do passe. Quando surjam dúvidas, algumas dúvidas no nosso dia a dia, nosso cotidiano, aí nós conversamos, porque há um departamento, com o departamento do passe. Se surge qualquer dúvida sobre procedimentos, alguma situação, nós vamos e conversamos com aqueles que coordenam, nosso irmão Gilberto, nosso irmão Arlindo, a respeito de determinados procedimentos.